Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Continuando em nosso primeiro passo do estudo bíblico, em que estamos falando sobre as estratégias que visam ajudá-lo na observação, hoje vou falar sobre a importância da repetição na leitura. Lembro que certa vez um pastor disse que antes de começar a fazer a preparação de uma mensagem, é preciso ler o texto no mínimo umas 50 vezes. Uau, pensei, por que será que tenho de ler tantas vezes assim? Será que uma vez só não basta? Para muitos, ler um trecho da Bíblia já é um grande sacrifício. Imagine ter que ler várias vezes. Pois bem, aqui está a segunda estratégia que irá ajudá-lo na sua leitura, estudo e meditação da Palavra de Deus. Leia a Bíblia repetidamente. A Bíblia, como Palavra de Deus, tem o poder sustentador e renovador em cada leitura que fazemos. Na verdade, é por isso que ela difere de qualquer outro livro. Se você é um expert em determinada coisa, sabe que ao ler um livro que seja de sua área de estudo ou trabalho, umas 2 ou 3 vezes já é suficiente. Mas isso nunca acontece com a Bíblia. Leia repetidas vezes e ainda verá coisas que não tinha visto antes. Deixe-me dar-lhe algumas sugestões para te ajudar neste processo. Leia livros inteiros de uma só vez. Talvez você pense que isso não é algo fácil de se fazer, mas saiba que você lê muito mais coisas durante o dia e que muitas vezes em nada acrescenta em sua vida. O valor aqui é que você será capaz de apreciar a unidade de cada livro. Quando você faz sua leitura apenas de partes da Bíblia, não consegue ter uma visão do todo. Sua percepção será fragmentada. É como ficar mudando de canal na televisão ou acessando vários sites na internet. Você não consegue ter foco e, com isso, você obtém informação, mas não conhecimento. Cada livro da Bíblia foi escrito como uma unidade que somente permanece quando você lê em sua totalidade. Isso o ajudará a compreender o quadro geral. Comece pelo início do livro. É interessante notar como as pessoas têm um fascínio pelo livro de Apocalipse, talvez porque ele fala sobre o fim. Porém, como entender o fim se você nem mesmo sabe como tudo começou? Muitos pegam passagens da Bíblia e arrancam-na de seu contexto, e então ficam se perguntando por que não conseguiram entendê-la. Lembra quando estudamos sobre Atos capítulo 1, verso 8? Se você ainda não viu esse post, recomendo que veja. Basta pesquisar pelo podcast Comece por um Versículo. Veja na descrição o link para acessá-lo. Para estudar o verso 8 do capítulo 1 de Atos, voltamos e checamos o contexto. Isso nos ajudou a descobrir coisas fascinantes sobre o propósito do livro, o escritor, as circunstâncias nas quais o verso 8 ocorre. Veja que aqui a questão é a mesma. Os livros da Bíblia foram escritos como unidades. Se você tirar o texto fora do seu contexto, não vai conseguir entender o seu significado. Leia a Bíblia em diferentes traduções. Uma das coisas de se ler o mesmo texto na mesma versão é a familiarização. Depois de um tempo, você começa a pressupor que já sabe tudo sobre ele. Por isso, não precisa ler tanto assim. Uma das formas de evitar isso é ler a Bíblia em outras traduções. Existem várias no mercado. Também já falei sobre isso no post sobre como escolher uma Bíblia de estudo. Veja na descrição o link caso ainda não tenha visto. Isso manterá sua experiência de leitura dinâmica e você poderá ver coisas novas. Ouça a Bíblia. Hoje, existem muitas facilidades para se estudar a Bíblia. Ferramentas como aplicativos em que você pode ouvir o texto, além das diversas traduções que você pode comparar. Isso irá mudar sua experiência visual e auditiva. Ouvir a palavra é uma experiência muito mais envolvente do que as ler. Uma das coisas é que você pode ouvir repetidas vezes. Leia a Bíblia em voz alta. É muito bom ouvir alguém lendo a Bíblia. No entanto, ao ler em voz alta, isso irá forçá-lo a prestar atenção em cada palavra, além, é claro, de que por várias vezes. A Bíblia nos exorta a isso. Recomendo que você leia Josué, capítulo 1, verso 8,
Salmo capítulo 1, verso 2 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Há, inclusive, uma exortação para que se faça isso com os filhos, para que desde pequeno já aprendam o valor da palavra de Deus. Recomendo que você leia Deuteronômio capítulo 6, do verso 6 ao 9. Quando foi a última vez que seus filhos o viram lendo a Bíblia? Ou quando foi a última vez que você a leu para eles? Encorajo você a fazer isso, pois assim eles já vão guardando e gravando na memória a palavra de Deus. Estipule uma agenda para a leitura bíblica. Muitos ficam exaustos só de olhar a Bíblia. Acham que não irão conseguir ler toda ela. Mas saiba que você pode ler a Bíblia toda em apenas um ano, apenas lendo alguns capítulos por dia. Muitas Bíblias já têm um plano de leitura em seus apêndices, mas se quiser, você pode acessar o site da Igreja Cristã Evangélica em Taubaté e baixar o plano de leitura anual. Vou deixar o link na descrição. Se quiser, não precisa ler a Bíblia em um ano. Pode ser em mais tempo. O importante é que você comece, estabeleça o seu ritmo. Você pode criar a sua própria agenda. O ponto é, planeje um modo de ajudá-lo a marcar o seu progresso. Esta é uma ótima forma de se ler e ver o quanto você está crescendo.